específico quando fala riqueza Não. do ouro, você acredita que literalmente se refere a propriedade? Não, a gente não sabe o que é. A real interpretação porque eu vi o Beatriz comentando essa palavra tesouro, ela pode fazer referência ao próprio Cristo no sentido de Sim. se referir a ele próprio. Sim. E até o galardão que nós temos, o nosso supra-sumo galardão, é Cristo. Sim. Entendeu? Então o grande problema é que a gente sempre pensa terrenamente. Esse é o problema. A interpretação nossa não deve ser terrena. Tem vezes que vai ser até subjetivo, porque eu não conheço aquilo que é eterno. Você concorda comigo? Então assim, eu não sei o que tesouro vai ser, quais peças que vão ser. Isso para mim pouco importa, mas ele estimula a gente a fazer algo que venhamos no futuro, ele por sua infinita graça, misericórdia, benevolência, enfim, vai nos dar. Não porque a gente merece, mas porque ele decidiu em sua eterna misericórdia que vai fazer-nos merecedor em Cristo Jesus. Entende? É paradoxal, mas são linhas tênues, né? O grande problema, Marcos, eu no seminário, eu tive um complexo, uma questão que eu tive que lutar com isso. Eu cheguei a ser até apelidado, né, por alguns amigos próximos de ultra-calvinista, porque eu não conseguia entender a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ao mesmo tempo que Deus ele é sempre e sempre será soberano, né, ele dota o homem de responsabilidades. E essas responsabilidades que ele cobra do homem, ele dá alguma coisa em troca, porque ele é soberano, ele quis dar. Deu para entender? E agora, depois do seminário, até brinquei ontem com um amigo, eu falei assim, cara, eu só vim entender isso 2, 3 anos depois. Depois do seminário que eu vim entender qual é a responsabilidade do homem, que não é livre-arbítrio, o homem não tem, a gente sabe disso, não é essa a discussão. Então assim, para a gente entender melhor que esse grande paradoxo aqui nessa questão de galardão, ninguém aqui, eu pelo menos, desculpa, eu não sei qual é o benefício desse galardão, qual é o nome, qual é o objeto, né? Mas ele fala de galardão. E ele quer dizer que existe uma recompensa que ele quis dar, não porque mereçamos. Ele nos faz merecedor, é diferente. Então, assim, essa é a questão. Então, é porque nós gostamos de uma linha só. Então, Marcos, é porque nós gostamos... Eu entendo plenamente o que você está dizendo, tá? Eu entendo plenamente o que você está dizendo. Porque eu sempre, como ultra-calvinista que eu era, eu pensava exatamente assim. Eu não conseguia pensar na segunda possibilidade. O grego nos dá a segunda possibilidade. O hebraico nos dá a segunda possibilidade. Quando eu fui fazer exegese, eu falei, cara, tem algo que eu não tinha pensado. Tá aqui. O segredo está aqui. É como se você pegasse uma... Às vezes nós, quando recebemos um presente, a gente vai direto rasgar a embalagem para pegar o presente, não é? Só que às vezes o cartão está guardado na embalagem. Eu nunca pegava o cartão que estava na embalagem. Mas tu sabe por que eu falo isso? Tem lá em Colossenses, quando fala que Cristo nele estão todos os tesouros da sabedoria. A palavra grega ali está toda fundida, ou seja, fala que ele próprio é o tesouro da sabedoria. E é a mesma palavra que é utilizada em diversas outras passagens que se refere a essa palavra. E eu, talvez uns 3 anos atrás, peguei nesse ponto paradoxal. E simultaneamente ele é o tesouro, e a palavra está fazendo referência à mesma palavra. E no grego tudo é fundido, não tem nada dividido, então temos um problema linguístico sério. Eu creio, modesta parte, que deve haver algum problema de tradução nessa percepção. Por causa da graça, eu penso na graça. Eu não posso merecer nada, cara. Não posso, não é possível. Mas você não acredita que a graça te faz merecedor? Porque Cristo merece, eu estou colocando o merecimento em cima do merecimento de Cristo. Então eu estou criando outro problema. Marcos, você não acredita que a graça te torna merecedor? Eu não mereço. Marcos, ele não ouviu na hora que ele respondeu. Você não acredita? Desculpa, me ignorando. Não. É só, a gente está dialogando. Mas a pergunta é, você não acredita que a graça te torna merecedor? Eu creio que a graça, a palavra merecedor para mim não está apropriada. Talvez capacitando. Vou refazer a pergunta. Habilitado. Você não acredita que a graça te habilita a receber algo que você não merece?
a Berlita recebeu algo que eu não me lembro. Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você... Olha, Marcos, você entrou na Berlita, e você... Marcos, deixa eu te perguntar. Você não é panteísta, é? Não. Já foi gnóstico, mas panteísta não, né? Não. Marcos, esse livro aí é Jesus? É Jesus. Não. Esse livro é Jesus? Ele é Jesus? Não. Senão a gente estaria criando aí um problema sério aí, né? Bibliografia. Mas ele te deu esse livro. Hã? Ele te deu esse livro. Certamente. Por graça. Tá. Mas não é Jesus esse livro. Não. Então você pode dizer que Jesus te deu algo imerecidamente que não é o próprio Jesus. Sim. Então por que ele não pode fazer isso lá em cima? Deixa eu fazer uma pergunta. Sobre aquela questão do livre-arbítrio, você disse que não existe livre-arbítrio. Então a queda não fez sentido. Porque se não existe livre-arbítrio, não teria, não precisaria acontecer a queda. Deus poderia impedir, porque não existe livre-arbítrio. Não. Qual o nome dele? Ian. Você poderia agir de acordo Ô, Ian, com o senso de moral que você está pensando. eu falo de hoje, tá? É uma percepção pós-queda. Eu estou falando de hoje. Biblicamente, os teólogos vão convergir para o mesmo ponto, que Deus havia dado livre-arbítrio a Adão e Eva. Eles sim tiveram. Dali, após queda, o homem não tem mais isso. É chamado de livre agência. Você pode até desejar fazer alguma coisa, mas essas coisas, para você ser um árbitro livre, que seria a tradução do livre-arbítrio, você teria a capacidade de fazer tudo o que você quer, independente de qualquer coisa externa. E a gente nunca consegue. Eu posso desejar chegar em Mangaratiba hoje, mas eu não sei se chego em Mangaratiba hoje. E eu quero todos no meu velório, por gentileza. Entende? Você está dizendo que o pecado impede da gente Não, atingir o Deus livre-arbítrio. impede. Exatamente. O próprio Deus, ele tirou essa habilitação do homem, entendeu? Porque ele tinha deixado o homem livre. Ele falou assim, você pode fazer tudo. Eu costumo até dizer, gente, mas aí eu acho que a gente vai fugir muito da proposta de hoje. Eu não quero confundir a mente, não. Não vou costumar dizer hoje agora, não. Quem sabe numa próxima oportunidade... 5h30, mas a gente discute mais sobre isso. Mas a proposta inicial, para nós entendermos essa questão só que o Ian levantou, é a gente pensar que o homem ele até deseja fazer algumas coisas e algumas coisas ele faz que não interferem à vontade soberana de Deus. Mas aquilo que interfere, aquilo que já inscrito, determinado e tudo mais, o homem não consegue chegar lá. Ele sempre vai esbarrar na baleia. Ele sempre vai esbarrar com alguém no meio do caminho. Entendeu? Ele pode até querer... Ele derruba a Torre de Babel. Ele derruba a Torre de Babel, ele te manda os homens jogar no mar, ele vai fazer você confessar que você estava ali no barco errado, e você vai cair, a baleia vai te... E aí ele vai te fazer... Enfim, ele vai fazer. Ele vai fazer, porque os planos dele não podem ser frustrados. Então a questão toda dessa livre agência é até onde não interfere a vontade de Deus. Eu queria voltar lá no Marcos. Marcos, fica uma boa reflexão para a gente a pergunta que o André te fez quanto a gente pensar que Deus graciosamente ele nos dá sem merecimento algum, não merecemos. Só que eu posso fazer um favor para você imerecido. O favor já é merecido, né? Um favor que para alguém que me ofendeu e algo assim, e posso tornar esse alguém merecedor de alguma coisa, como uma terra. Quando eu te dou uma terra, eu falo assim, olha, isso Deus faz o tempo todo ali, né, no Antigo Testamento. Ele fala, ó, vai lá e faz alguma coisa que eu vou te dar aquilo dali. Essa proposta de Deus, terrenamente fazendo isso todo o tempo, é a mesma proposta de Deus em nos dar a salvação. O maior galardão que o homem pode ter é a salvação. Salvação é galardão. Se não acreditar em galardão, eu não acredito na salvação. Não, peraí, eu não disse que eu não acredito. Não, por favor, também não quero te agredir com isso, não. Eu tô falando que a maior... Por favor, não estou dizendo que você disse não, por favor, não é isso não. Eu estou querendo dizer assim, eu tirar a ideia de galardão, eu começo pela salvação, entende?
Porque a salvação já é um galardão que vem através de Cristo, lembrando que é a graça. Foi Cristo que nos habilitou para isso. O primeiro galardão que o homem pode receber pós-vida é exatamente Cristo, o benefício da salvação. Entendeu? Agora o que vem depois, morar em uma casa, uma mansão, pisar em rua de ouro, sei lá, vai tomar banho lá no mar de cristal, enfim, isso daí, eu estou só fazendo brincadeira, até só para a gente entender. Essa outra questão, que eu também, biblicamente falando, entendo que já é um galardão, que é um benefício, eu não mereço nem uma casinha, nem um casebozinho no céu, já é um outro benefício. E benefício, biblicamente falando, é galardão. Então por isso que eu estou te falando, pega a palavra galardão e transforma como benefício. Se a Bíblia te dá benefício, ele está te falando que você vai receber um galardão. Só que o que eu queria só voltar só para o assunto, para a gente não sair, é da questão de Deus, a glória de Deus. Gente, tudo isso demonstra a glória de Deus porque é um Deus grandioso demais, gente. A gente ofende tanto a Deus, quando ele fala que ele vai nos dar alguma coisa, isso demonstra algo que Augusto Cury, ele vai dizer que não cabe no imaginário humano. Porque quando a pessoa ela nos ofende tanto, o que a gente, humanamente falando, tá, gente? O que humanamente a gente quer? O mal dessa pessoa. Só que Deus faz tudo diferente. A gente ofende a Deus com a nossa depravação, e Deus ele nos dá algo por sua glória, para sua glória, para ele demonstrar em nós a glória do perdão, da benevolência, do amor. E aí fico com João 3,16 e encerro aqui, só eu estou falando, desculpa. É porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, esse tal maneira é o ágape, o amor ágape de Deus elevado ao muito, entendeu? Que no grego a gente só vai trabalhar o ágape, né? Mas elevado ao muito para nós, no imaginário humano, que é a salvação. Então ele faz isso para demonstrar que o homem em si próprio, ele pode não ter nada que leve a Deus salvá-lo, mas por ele ser tão glorioso, tão bondoso, tão gracioso, tão amoroso, tão tudo de bom, ele faz isso por nós. Então isso glorifica a Deus, exalta a Deus, magnifica a Deus. Essa atitude do próprio Deus refletida em nós. Teve uma vez que a gente foi assistir o Paul Washer pregar na Igreja Batista Betel, em 2012. E nós estávamos acompanhando o ministério dele com muito fervor, porque ele era um camarada que foi muito significativo para a gente, e ainda é para muitos e para mim também. O Paul Washer ele foi representativo porque, através de uma pregação, muita gente conhece a pregação chocante do Paul Washer, em 2008 para 2009 eu pude me converter em Cristo Jesus. Deus usou aquele homem e aquela pregação. E aí, eu lembro que quando nós fomos para a Betel assistir o Paul Washer, alguns que estão aqui foram também, lembro que um colega nosso, um amigo nosso, pegou a Bíblia e se lançou por cima de senhoras, de velhinhas, no fim do culto, quase que pisando a cabeça das pessoas para que o Paul Washer autografasse a Bíblia. É um pregador, Paul David Washer, autografasse a Bíblia. E ele se tremia. Eu lembro do rapaz se tremendo, de tremer, de quase surtar. E quando ele me viu falando com o Paul Washer, ele veio para perto de mim, assim, me abraçou. Eu tenho essa foto, ele, assim, eu tentando falar alguma coisa, eu pedi pro Paul Washer falar em espanhol, depois eu mandei ele voltar a falar inglês, porque eu não entendi nada. Eu falei, não sei inglês, manda espanhol. Aí quando eu comecei, volta pro inglês. E aí, falei, você tiraria uma foto com alguns evangelistas. Eu lembro que foi um êxtase muito grande da gente conhecer o Paul Washer, falar com ele, troquei e-mail com ele. E eu lembro que a sensação de algumas das pessoas era uma sensação de ter alcançado um topo da glória de alguém ter visto alguém que tanto admirava. Beleza. Eu fico pensando esses dias porque eu assisti um documentário sobre o cosmos, o nosso universo, e aí estava passando a quantidade de estrelas que temos e o modo como elas estão orquestradas. E aí o cara do cosmos, ele sai pro microcosmos aqui, ele sai para as moléculas aqui, ele traz de lá, vem para cá. E aí teve um momento que eu botei a mão assim na boca e falei, meu Deus, esse Deus conversa comigo. E eu estava
animado para conversar com o Paul Washer. O que eu quero dizer, irmãos, é que ele é muito grande. E ele é grande de um jeito que nós não sabemos. E ele é grandioso de um jeito que nós não sabemos e não valorizamos. E ao nos aproximarmos dele em oração e reverentemente nos aproximarmos dele essa tarde para estudar sobre sua glória e sobre como sua glória é justa, digna, nós não sabemos de quem estamos falando totalmente. E de que esse ser fantástico encarnou em uma das suas criações e se veste de carne e habita em corpo humano com um senso de humildade que é comparável à sua grandeza exuberante e se esvazia, né? E ao se esvaziar, não satisfeito com tal esvaziamento, assume forma de gente pobre, não satisfeito de servo e não satisfeito de criminoso, é morto com os criminosos e, num ato de extrema grandeza, ressuscita e, ao voltar, ao invés de aniquilar todos os seres, oferece-lhes perdão para que possam conhecer a sua glória, que é o que está em João 17. Pai, o pedido que eu faço é que onde eu estou, eles também estejam. Ele poderia ter pedido muitas coisas, mas ele pediu que nós fôssemos para onde ele está. Eu admiro muito Jesus Cristo. E eu, essa tarde, me inclino diante da majestade da sua humildade, tal como a majestade do seu ato criativo, tal como a majestade do seu perdão indizível e incomparável com qualquer perdão que nós podemos dar a uma pessoa que tenha nos estuprado 27 vezes no mesmo dia. A gente pode pensar em todas as atrocidades com o ser humano e em seres humanos e de seres humanos com seres humanos, mas jamais poderíamos mensurar aqui a atrocidade que foi meter Jesus numa cruz e matá-lo. E ainda assim, ele nos amou. E essa glória de ser quem ele é e de sermos quem nós somos deveria nos inclinar ante a face desse pó, desse chão e falar: tende piedade de mim. Que procuro ir para casa e digo: não tive tempo de orar. Como se de fato pudesse, com a oração, fazer jus a uma relação que jamais será meritória, jamais será minimamente próxima, jamais, jamais, jamais. É por graça, para a glória. E se não for para a glória, não é. Eu tenho vergonha, muitas vezes, das minhas atitudes, não necessariamente porque elas estão sendo traduzidas em pecado, mas porque, embora eu procure realizar a obra de Deus nesse tempo, nesse chão, eu olho e falo: não dá nem para chegar perto, não dá nem para dizer que eu fiz algo para Deus. Serve inútil. Serve inútil. Eu acho que a confusão do Marcos, a nossa tentativa de explicação, é tudo uma tentativa de falar assim: olha, eu não me daria um galardão, mas ele é bom de um jeito a morrer por criminosos. Então, se ele quer dar galardão, dê, seja lá qual for, se for ele, ou se for em casas mais perto ou mais próximas do sol que brilha ao meio-dia lá, que é o próprio Cristo, ou sei lá o que ele vai fazer. Mas eu digo uma coisa: quando nos aproximamos desse Deus, esse vento que bate, essa possibilidade de nos olharmos mutuamente e dizermos assim: não tinha chance nenhuma, né, gente? Não dava para segurar essa onda, né? Tá. É para ele. E vamos continuar pregando o evangelho da glória, da graça, e vamos dizer aos homens o como todos nós não merecemos, e merecemos sim ser aniquilados, destruídos, apagados da existência, mas Deus, é a frase que eu mais gosto do livro de Efésios, é quando fala mais Deus. Você já leu ela? Tá aqui, ó, dá uma olhada ali, 2:4 de Efésios. Mais Deus, né? Começa dizendo: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais
todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, segundo fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse trecho é dramático, ó. Éramos por natureza filhos da ira. Odiávamos Deus de todo o coração, como também os demais. Aí a virada de mesa, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, galardoador daqueles que esperam. Tô brincando. Por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois. Eu acho que ali é um brado, tipo, ó, cala a boca todo mundo, pela graça é salvo, pelo amor de Deus, olha onde você estava, onde eu estava. Não tem nada para ser dito além de glória, glória, glória a Deus nas alturas. Os anjos, quando descem, tem muito o que dizer, não, é só falar glória, glória, glória. Eles sabem quem Jesus é, e quando olham Jesus nascendo no útero de 30 centímetros, só podem dizer, ele é mais do que eu pensava. Glória, glória, glória. E quando o céu se fecha e toda a horda do inferno vem assistir à crucificação, e eu imagino tudo aquilo acontecendo e o céu vendo aquilo tudo, e ele entra no seio da terra, e 3 dias depois volta e tem anjo lá abrindo porta dizendo assim, como é que pode? Ele é isso mesmo? E ele se apresenta para as mulheres, as indignas de seu tempo, porque é o evangelho da glória de Deus, não do mérito humano, nem da raça humana, nem do masculino, nem do feminino. É glória, é glória, é glória a Deus nas alturas. Nenhum de nós pode subtrair nenhum segundo dessa glória, mas podemos nos alimentar com ela como aqueles seres fantásticos de Apocalipse, que de dia e de noite glorificam a Deus, porque aquilo os alimenta continuamente. Aquilo é alimento para a alma deles, para o espírito deles. Só existe um alimento, de fato, que pode aqui fazer sentido para que a gente possa falar somente para a glória de Deus. É a glória de Deus ser manifestada no nosso reconhecimento voluntário, afetivo, amoroso ao senhorio de Cristo, a grandeza da humildade de Cristo, a grandeza da verdade do Evangelho, para que a gente possa sair daqui por essas portas e ir pregando o Evangelho da glória e da graça de Deus, na certeza de que os homens serão alimentados por Ele, salvos por Ele, batizados por Ele, transformados por Ele e levados ao céu por Ele. É só essa e a única glória que podemos ter em falar do Evangelho de Cristo, a glória que damos a Deus. Amém? Viu? Eu que falei demais agora. Nada. Nós temos por hábito aqui fazer comentários, né? E a gente deixa aqui uns minutinhos para você poder comentar aquilo que mais ressoou o seu coração. Nesse momento, procure ainda estar aqui no nosso meio para que você possa fazer esse comentário. Tipo o Marcos pegar aquele nosso balancinho de moedinha que a gente consegue pagar.